TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, que eu vou falar, recordar, revisar os processos de formação de palavras. Porque eu recebi muitas perguntas, tem muita gente com dúvida, e o Enem está chegando, então é melhor nós fazermos uma revisão a esse respeito. Mas antes, vamos aos nossos avisos de sempre, né? Naturais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a assinatura da TV a cabo, não fique triste, você pode acompanhar toda a programação do canal TV Correio da Manhã pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Então, ali você tem tudo, não só o meu programa, mas a programação do canal inteira. E, caso você queira tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica ao meu programa, aí é sobre o meu programa, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992950031, ok? E aí eu peço, por favor, se identifique, porque nesse tempo de golpe é melhor eu saber com quem eu estou falando, tá bom? Sem problemas, se identifique. E vamos lá, processo de formação de palavras. As palavras, elas tem um processo bem simplesinho de formação, quer dizer, depois que elas são criadas, como é que elas são criadas? Alguém produz algo novo que nunca existiu e dá um nome para ela. Mas para existir as outras palavras, nós temos processos de derivação e de composição, que são os mais comuns, e eu vou explicar direitinho. Existem outros que misturam uma palavra, vamos supor, do latim com uma palavra do grego. A gente chama que é híbrida, que é o hibridismo. Se você reduz uma palavra, né, ela tem um nome grande, você só fala uma parte dela e essa parte fica autônoma, independente, com sentido completo. Então, você tem o processo de redução. Quando você imita um som e cria uma palavra para imitar esse som, a gente vê muito isso em revista em quadrinho, a gente fez uma onomatopeia. É um nome diferente, mas é bem simples. Já falei da redução e as cognatas, que são as palavras da mesma família, elas nasceram da mesma raiz. Como que é isso? Vou explicar um processo desses de cada vez. Então, vamos acompanhar o programa, porque eu vou falar das cognatas também. Cognatas, elas nasceram de uma raiz semelhante, ok? E tem também um campo semântico semelhante. Vamos lá, vamos começar com derivação. Nós estudamos desde lá do primário, olha, eu ainda sou do tempo do primário, essas palavras derivadas. Ou seja, você tem uma palavra que dá origem a outras. Exemplo mais simples, antes de entrar no que eu coloquei aqui. Casa, você tem casamento, caseiro, casal. Então, as palavras que derivam da palavra casa. Certo? Então, aqui eu estou explicando o conceito. Geralmente, elas são formadas por afixos. O que são os afixos? Os pedacinhos que nós colocamos antes, como acasalar, o a e o lar, acasalar, ou depois, que é o sufixo,
como casamento. Eu tenho a palavra casa e botei mento, transformei em outra palavra. Então, são as derivadas. E aí vamos ver esses processos de derivação. Existem tipos de derivação. O primeiro é a derivação prefixal, ou seja, com prefixo. É um pedaço que eu coloco antes. Só que esse pedaço que eu coloco antes, ele tem um significado, dependendo da origem desse prefixo, que eu chamo de prefixo, que é fixado antes. Por isso, prefixo, prefixo, fixado antes. Estou firmando. Antes do radical, que é o pedaço da origem da palavra. Tá? Eles têm geralmente uma derivação do grego ou do latim. Tá? E aí, de acordo com se ele é um prefixo grego, ele vai ter um significado. Se ele é um prefixo latino, ele tem outro significado. Aí vamos ver o exemplo que eu botei aqui. A palavra desrespeito. O prefixo é o des, aqui quer dizer uma negação. O desrespeito é que não há respeito, então é uma negação. Respeito está lá o pedaço da palavra completa, que dá origem ao desrespeito. É o prefixo mais o radical. Não partir a palavra aqui em vogal temática, não, isso fica para outra aula, tá? Incompleto, aí eu tenho o prefixo in, que também quer dizer não, não completo, é incompleto. E a palavra completa, prefixo mais radical. A derivação sufixal, ela quer dizer que eu coloco um sufixo, ou seja, uma parte é fixada após o radical. Então, vamos lá, eu tenho a palavra jornaleiro. Eu tenho a palavra jornal, que é o original, o radical, e tenho o sufixo eiro. Tá vendo lá? E virou jornaleiro. Eu tenho a palavra realmente, que é real, a palavra com o seu radical, e mente, que eu adicionei um sufixo. Então, eu estou formando outras palavras a partir desse processo. Existe a parasintética. O que seria isso? É uma palavra que só existe, ela só tem existência quando eu coloco um prefixo e um sufixo. Se eu tirar o prefixo, ela não existe. E se eu tirar o sufixo, ela também não existe. Ela só vai ter existência, sentido, significado, campo semântico, usando os dois obrigatoriamente, tanto o prefixo quanto o sufixo. E aí aqui eu coloquei para você entristecer. Eu tenho a palavra triste, essa é a palavra original. Entriste não existe. Tristecer também não. Só existe entristecer, que é o ato de ficar triste. Eu tenho prefixo, radical, mais sufixo. Outra, anoitecer. Não tem a noite tudo junto. Não. E nem noitecer, também não existe. Só existe anoitecer, que é quando o dia vai embora e a noite vai chegando. Vai ficando noite. Também tem o prefixo, o radical e o sufixo. Então, essa é a derivação parasintética, que obrigatoriamente eu preciso ter os dois. E aí existe também um outro tipo de derivação, que é tanto prefixal quanto sufixal. Aí é diferente da parasintética. Por quê? Eu vou usar a palavra infeliz como exemplo. Eu tenho a palavra base radical, é feliz, está no outro slide, tem um slide seguinte aí. Infeliz existe, infeliz existe. Felizmente existe também. E existe aqui tem os dois, infelizmente. Então,
aqui eu tenho as duas formas. Aí, qual foi o exemplo? Inconfundível. Eu tenho o prefixo in, tenho radical e tenho o sufixo ível. Mas existe a palavra confundível. E existe inconfundido ou inconfundir, eu inconfundir. Existe, não é só com os dois. Desfigurado. Eu tenho a palavra figurado, eu tenho desfigurado, eu tenho figura, que é o radical, sem o ado, que é um sufixo. Então, tem a palavra figura também. Então, eu posso ter com os dois, com prefixo e com sufixo, posso ter só com o prefixo ou só com o sufixo. A regressiva é quando eu tiro uma partezinha pequena, às vezes só um fonema, e ela é geralmente derivada de um verbo. Geralmente porque existem outras formas, mas a principal delas é a derivada de verbo. Eu tenho o verbo jantar e eu crio um substantivo derivado do verbo jantar, que é janta. Eu tenho o verbo nadar e criei um substantivo, nado. Não é a flexão do verbo, nado. Qual o esporte que ela pratica? Natação. O que ela faz? Nado. Nado sincronizado, que é linda a apresentação. Então, eu crio um substantivo a partir da redução, da regressão de uma palavra. No caso aqui, foi a tirar um fonema do verbo para transformar em substantivo. Castigar, eu tenho castigo. Delegar, eu tenho delega, ele delega. Pode delegar isso a ele. Deixa eu ver se eu botei outra aqui. Remarcar, remate, rematar, né? Eu estou lendo errado aqui. Remate. A derivação imprópria, que é uma outra forma de derivação. A imprópria é quando eu uso uma palavra que pertence a uma classe gramatical, eu uso na função de outra classe gramatical. O uso mais comum é o adjetivo na função do substantivo. E eu me lembro que eu já dei um exemplo aqui com uma música do Geraldo Azevedo, que eu gosto muito, A Bela da Tarde. Belo, bela são adjetivos. A moça é bela, o rapaz é belo. Belo é adjetivo. Só que como ele não sabia o nome da moça, o que ele fez? Botou o adjetivo para representar essa moça, a bela. Bela não é nome próprio, mas está lá na função de nome. Então, isso é derivação imprópria, porque bela pertence à classe dos adjetivos e foi usada como se fosse um substantivo, ok? Aí aqui eu dei um exemplo que pode parecer diferente, Malhação do Judas. Judas aqui não é nome próprio, está na função de um substantivo comum. Ele era próprio e virou um substantivo comum. Isso é um processo de substantivação, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos a um outro processo. Processo de composição. O nome já diz, eu vou compor uma nova palavra. Se eu vou compor uma nova palavra, quer dizer que eu vou pegar uma palavra e outra, vou juntar e vou fazer uma composição. E aí, para fazer essa composição, eu tenho dois processos. O de simplesmente justaposição, eu coloco uma depois da outra, então eu ajustei a posição das duas, e tem o de aglutinação. O de aglutinação, alguma das duas palavras vai abrir mão de fonemas para poder se aglutinar com a outra. E vamos aos exemplos. Na composição, que é o próximo tipo de composição,
Falando da justaposição, eu vou juntar as duas, como cachorro-quente, é uma palavra que eu compus. Passatempo, não precisei nem do hífen, juntei as duas perfeitamente, o verbo passar e o substantivo tempo, passatempo. Eu tenho cor-de-rosa, aqui eu precisei usar o hífen, mas é uma composição. Girassol, aqui eu tive que acrescentar uma consoante de ligação, porque senão ficaria girasol. Só que na justaposição eu não mudo o som das palavras. Sol é sol. Então, como que eu tive que fazer isso? Usar uma consoante de ligação. Botei mais um sol, um S, desculpe, e não mais um sol, e ficou girassol. Eu posso falar as duas perfeitamente. Ninguém perdeu o fonema. Ninguém teve perda de pedacinho da palavra, para vocês entenderem, nem perda de som. E a pronúncia permanece igual. A palavra original, passatempo, girassol. Qual foi a outra que eu usei? Cor-de-rosa. Todas elas mantêm a sua pronúncia. A aglutinação já vai acontecer diferente. Eu vou ter que mudar a forma de pronunciar algumas palavras que eu estou aglutinando, estou juntando. Então, alguma delas perderá alguns fonemas, alguns sons. Então, vamos lá. Aguardente. Eu tenho a palavra água e tenho a palavra ardente. Para juntar as duas, eu não podia botar água ardente. Não. Eu tive que tirar um ar daí e juntar as duas. Hidrelétrico, que é de hidroelétrico. E aí, juntei, ficou hidrelétrico. Aí eu tenho a palavra planalto, que é plano alto. Aí eu junto, tiro esse O e fica planalto. Vamos aos mosquitos. Pernilongo. É perna, é um tipo de mosquito que tem a perna longa. Eu juntei, virou pernilongo. Então, isso é a aglutinação para formar uma outra palavra. Aí, agora, eu vou falar de outros processos que a gente faz o tempo todo, tá? O hibridismo, desculpe, tem a ver com palavras de idiomas diferentes para formar uma terceira. Eu pego uma daqui, outra dali, junto, formei uma terceira. Aí tem lá, sócio, do latim, que se relaciona com sociedade. Logos, que vem do grego, estudo. Aí eu criei sociologia, que é estudo da sociedade. Aí eu tenho a breografia. Quem nunca fez uma chapa do pulmão? A breografia. Abreu é o nome do português que descobriu esse método. Grafia é escrita. Então, quando eu faço uma breografia, que grafia vem do grego, abreu é do português, eu criei uma outra palavra, a breografia. E assim nós temos várias que fazem parte do nosso dia a dia e do nosso idioma. Onomatopeia é uma tentativa de reproduzir o som, geralmente as vozes dos animais, todas elas, outros sons. Quando eu quero representar um barulho, revista em quadrinho é a coisa mais fácil para você achar onomatopeia. Alguém caiu, tem uma palavra lá para mostrar que caiu. Passou um vento, uma rajada de vento, ou um carro correndo, tem lá um vrum, para mostrar que o carro estava em alta velocidade. Esse vrum não tem significado a não ser mostrar, tentar passar para o leitor a ideia da velocidade do carro, junto com o barulho. Então, isso são as onomatopeias. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Badalar é o sino. O sino faz blim, blom, blim, blom, blim, blom. Outra onomatopeia que eu criei.
Cacarejar, geralmente, a galinha. Aí eu vou imitar. Cocorocó, também é uma onomatopeia. Farfalhar, as árvores quando o vento bate. Mugir, boi, vaca. Mu, estou lá imitando o mugido da vaca. Vapt-vupt é uma brincadeira do professor Raimundo para dizer que foi alguma coisa que foi e voltou muito rápido. Tic-tac, o barulho do relógio. Ping-pong, o barulho da bolinha do tênis de mesa, que a gente parou até de chamar de tênis de mesa e passou a chamar de ping-pong. Vamos jogar ping-pong? Olha só. Fom-fom, zum-zum, buzina e por aí afora. Então, onomatopeia, nós fizemos muitas em língua portuguesa, existe no francês, existe no inglês. Aliás, no inglês, se você prestar atenção, souber falar um pouquinho de inglês, vocês vão ver que a grande parte das palavras inglesas são onomatopeias. Então, isso acontece em todos os idiomas, porque a palavra é uma forma de você representar os sons do mundo. É o que você ouve. Então, eu crio a palavra para representar o mundo. Aí, agora, no próximo slide, nós vamos ver as palavras cognatas. Elas nascem da mesma raiz. Se é de origem germânica, elas nasceram lá vêm do alemão. Se é de origem latina, elas vêm lá do latim. Então, depende da árvore, que a gente chama árvore linguística, que deu origem àquela palavra, mesmo que ela venha sendo modificada ao longo do tempo. Ok? Então, provém do mesmo radical, mesmo que tenha sido modificada. Então, eu tenho árvore. A árvore vem de arborizar, de arborização. Quer dizer, a arborização e arborizar vem de árvore. Água, eu tenho aquário, aquífero, aguaceiro, aquoso, tudo do mesmo, desaguar, tudo da mesma família, da mesma raiz. Por que eu não digo que são derivadas e digo que são cognatas? Olha para a palavra árvore e olhe para arbóreo, arborizar. A palavra árvore, ela conservou a mesma raiz de arbóreo? Não. A palavra água para aquário, a raiz aparece na palavra água e aquário? Não. Então, por isso, elas são cognatas. Elas nasceram da mesma raiz e foram se modificando ao longo do tempo. Quer ver? Eu tinha o pronome de tratamento vossa mercês, que é usado para quando você tem muita intimidade. Seria o nosso tu, ok? Vossa mercês. Vossa mercês virou vossum ser, vós me ser, você, que aí é o nosso pronome de tratamento, você, e ser, que hoje em dia o povo só fala ser. O ser. Mudou. Você não acha mais o vossa mercês. Então, a palavra vai se modificando ao longo do tempo. Redução. A redução, eu tenho uma palavra geralmente composta de forma híbrida, mas eu reduzo a palavra. Não é abreviatura, é redução. Eu vou reduzir ao mínimo com significado autônomo e completo. Aí eu tenho a palavra automóvel. Quem hoje usa automóvel? Eu vou pegar meu automóvel. No máximo você vê auto. Não é? Telefone, que é som à distância. Telefone, você fala tel. Fone, ou só fone. Microfone.
Ah, pega o fone aí. Então, cinema é cine. Motocicleta, moto. Isso é redução. É diferente de regressão, tá? Então, fotografia, foto. Zoológico, zoo. Cinema, já falei. Foto de fotografia. Então, vamos lá. Agora, vamos às observações, que são muito importantes. Acho que eu tenho 2 observações. Isso, acho que sim. Então, vamos lá. Primeira observação. Vamos lá. A palavra parasintética, eu preciso ter simultaneamente, vou repetir, obrigatoriamente, o prefixo e o sufixo. Tá? Então, aí está lá. Desfigurado foi o exemplo que eu dei. A palavra incerteza. Tá? Aí, qual é a diferença? Eu tenho prefixo e sufixo, porque o radical é certo, do certo. Eu tenho certeza e tenho incerto. Então, aqui é prefixal e sufixal. Desfigurado, também. Desfigurado, eu tenho desfigura, desfigurar, tenho figurado e tenho só figura. Então, ela é prefixal e sufixal. A parasintética, ela tem que ter obrigatoriamente os 2 e não existir a palavra sem uma dessas 2 partes. Ok? Aí, a derivação regressiva, ela não é a derivação prefixal ou sufixal. Então, vamos lá. E é também diferente da redução. O que vai acontecer? Quando eu tenho palavras que derivam dos verbos, por isso deverbiais, como jantar, falar, a fala de fulano, eu transformei num substantivo. Eu tirei a desinência de infinitivo do verbo falar, tirei o R e transformei num substantivo. Pesca, que são os exemplos que eu estou aqui. No popular, eu faço uma redução, que aí não é regressão. Vamos supor, eu tenho granfino, aí você fala, o cara é granfa. Gente, o cara é granfino. Eu chamo o japonês de japa. É um japa. Chamo o comissário de comissa. Eu chamo o botequim de boteco. Então, eu estou fazendo uma redução, que é diferente de regressão. Ok? E, para finalizar, eu tenho palavras que são formadas de siglas. A sigla não é um processo de formação, mas no português a gente acabou criando um processo de formação de palavras por forçação de barra do jeito do brasileiro ser. Então, eu tenho lá a sigla do IBGE, que é formada pela primeira letra de cada palavra. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aí, se eu quero dizer que a pessoa passou no concurso do IBGE e foi contratado lá, efetivado, aí eu digo, aquele é um IBGeano. Eu criei uma palavra a partir de uma sigla. E isso fizeram muito com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Você é estatutário, trabalha concursado no Estado, ou é seletista? Seletista é quem trabalha com o regime da CLT, carteirinha assinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. Então, eu peguei uma sigla e transformei essa sigla numa palavra. Isso aí foi um processo inventado pelo falante, ok? E aí agora o nosso programa chegou ao final e eu espero que você tenha entendido os processos de formação de palavras.
E para a próxima aula, eu vou trazer a questão das estrutura das palavras, o que é radical, o que é vogal temática, e aí eu vou trabalhar também a questão dos verbos, as desinências que nós temos de gênero, número, pessoa e por aí afora. Ok? Até semana que vem e muito obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos nós. TVC, a TV do Correio da Manhã.